Olá, amiga e amigo empreendedor. É um prazer tê-los aqui para que nós consigamos discutir com vocês aspectos importantes da gestão de negócios, do empreendedorismo, né? E de como nós conduzimos, né, esse desafio bastante complexo de empreender aqui no nosso país, aqui no Brasil. Ah, eu sou Renato Avó, sou um dos sócios da 360 Varejo, consultores, tenho uma caminhada empreendedora, tanto em empresa familiar, como membro da segunda geração, como empreendedor mesmo, sempre no varejo de alimentos, e atuo, né, desde o meu papel como consultor hoje em várias empresas, ajudando empreendedores e empreendedoras a melhorar a gestão do seu negócio. Recebo aqui, mais uma vez, com bastante alegria, meu sócio e amigo Luiz Melo. Luiz, obrigado aí pela presença. Vamos para mais um episódio do nosso 360 Varejo Cast. Legal, Renato, obrigado. Prazer estar diante aqui do nosso público, participando de assuntos tão importantes para a transformação dos empreendedores. Então, a gente saúda aqui com muita felicidade. Eu sou Luiz Cláudio Melo, atuei durante mais de 20 anos como executivo em empresas de diversos portes no Brasil, trabalhei em empresas multinacionais, atuei em empresas familiares e sou fundador. Em 2016, fundamos a 360 Varejo, justamente com essa missão de transformação a partir de tudo que nós aprendemos, né, ao longo desses anos todos de vivência dentro das empresas, todo esse insumo, essa quantidade de aprendizados que nós obtivemos ao longo desses anos, agora a gente devolve como, né, num processo, né, Renato, de missão mesmo, justamente para fazer com que as empresas tenham mais sucesso, mais objetivos concluídos, objetivos conquistados e principalmente mais lucro. E hoje a gente tem um tema muito bacana, que é um dos temas, Renato, e nós somos mais chamados para atuar, um dos temas que tem sido alvo de bastante conteúdos que a gente vem fazendo nos nossos podcasts, inclusive nos nossos Reels que a gente tem feito aí todos os dias no Instagram, que é o tema gestão de pessoas, né, Renato? Perfeito, Luiz. E um tema que certamente a nossa empreendedora, o nosso empreendedor, lida todos os dias e tem a dificuldade de lidar e a dificuldade de trabalhar esse tema todos os dias. Mas um tema essencial para qualquer negócio, né? Como manter um bom time de colaboradores da empresa, né? Quando a gente trata desse tema em todas as empresas que nós atuamos pela 360 Varejo, todos os empreendedores e empreendedoras que nós ajudamos a transformar os seus negócios, muitas vezes ouvimos frases do tipo, né? Puxa, Renato, Luiz, olha, o meu grande problema aqui é eu entrevisto, eu contrato, ninguém fica aqui na minha empresa, e hoje em dia ninguém quer nada, com trabalho, hoje em dia essa nova geração, principalmente, os mais jovens, todo mundo só quer emprego, trabalhar que é bom ninguém quer, né? Trabalhar interessado em se desenvolver a gente acha poucos, né? E os poucos que acham muitas vezes nem ficam tanto tempo com a gente. A outra frase comum, né, Luiz, né? Tá muito difícil contratar, estamos sempre correndo atrás, né, de bons profissionais, mas mesmo quando a gente não consegue fazer com que eles fiquem muito tempo na empresa. Na hora que eles começam a dar resultado, né, Luiz? Na hora que eles começam a dar o ar da glória, né, o ar dos resultados vindo, né, aparece uma oportunidade em outra empresa, aparece uma mudança de propósito, de carreira, etc. E muitas vezes nós empreendedores ficamos na mão, né? Quantas vezes a gente não lidou com isso, né? Eu, tanto em supermercado quanto em padaria, né? Em padaria principalmente, né? É muito difícil ter um profissional padeiro, um profissional confeiteiro de qualidade e que fique por muito tempo, né? E que fique por muito tempo numa boa casa, que é o que dá a cara da casa, né? Que é o que dá a cara do negócio. Isso vale para todos os segmentos de empreendedor, né? Agora, Luiz, certamente você encontrou também essa dificuldade nas empresas que você tocou, né, Luiz? Exato. Renato, tem uma coisa muito interessante que ocorre, principalmente em grandes empresas, naquelas empresas que têm uma área mais estruturada de recursos humanos. E até nas médias empresas isso ocorre também, que é o gestor terceirizar a responsabilidade
da gestão de pessoas para os recursos humanos. Isso acontece bastante. O líder, exatamente, como se o líder, como se o gestor, como se o diretor, o executivo, não fosse parte integrante do seu escopo de trabalho, o desenvolvimento de pessoas. Então, a gente percebe que, sobretudo, o líder, o empreendedor, trazendo agora para o ambiente das pequenas empresas, para as médias empresas, a missão de desenvolvimento de pessoas é do líder. Perfeito. É de cada um de nós, né? Exatamente. A empresa é aquele que está diretamente ligado ao colaborador. Então, muitas vezes, a gente observa que existe uma percepção ruim por parte do colaborador, não propriamente com relação à empresa, mas com aquele líder, com aquele chefe direto a ele, o que acaba trazendo uma percepção, muitas vezes, equivocada do que é a empresa. E a lição que fica é que a empresa é o líder, né? Então, trazendo isso dentro do ambiente das empresas de menor porte, a gente sabe das dificuldades que é você desenvolver, você contratar, você desenvolver e reter profissionais. Ainda mais num ambiente onde nós temos uma baixa qualificação, num ambiente onde nós temos níveis, né, cada vez menores, mais ruins em termos de educação, e a gente tem uma série de pesquisas realizadas recentemente, Renato, que mostra justamente a dramaticidade que é o desenvolvimento de pessoas. Eu acho que a gente, inclusive, pode trazer alguns slides aqui, até para aquecer e esquentar nosso bate-papo, né, Renato? Perfeito, Luiz. Enquanto você vai trazendo aí um primeiro estudo que a gente extraiu aí das notícias recentes, né, do mercado, para falar sobre os motivos de saída das pessoas, né, as principais causas de saídas e saídas voluntárias, né, do seu emprego, do seu trabalho, etc. Enquanto o nosso empreendedor, a nossa empreendedora vai observando aí esse estudo, é muito comum, né, amigos e amigas que trabalham em RH, né, tem muitos deles, né, que atuam, são psicólogos, assim como eu tenho formação em psicologia e atuo em pequenas, médias e grandes empresas, né, Luiz? Então, nós de RH, né, quem atua em RH, sabe que muitas vezes a empresa contrata conhecimento, contrata habilidade, né, e o profissional, né, o profissional é desligado muitas vezes por atitude ou dele, profissional, ou dela profissional, ou por atitudes que o seu líder imediato teve com ele, né? Então, as pessoas se despedem das empresas muito em razão dos seus líderes imediatos, porque é o que você falou, né, Luiz? O líder imediato é a cara da empresa para quem é colaborador, né? Então, ao analisar esse estudo da Robert Half, né, uma importante consultoria aí de recolocação de pessoas, né, no mercado de trabalho, nós vemos as principais causas porque as pessoas saem voluntariamente das suas ocupações, dos seus trabalhos, né? Então, são melhores oportunidades em outras empresas, né? Então, quer dizer, aquela empresa não fez a sua lição de casa de construir, e aí isso vale para pequena e para média também, né, Luiz? Nós, como empreendedores e empreendedoras, temos que dar um norte para o nosso colaborador, para aquele colaborador que a gente acabou de contratar, né? Temos que dar um norte qual é o que nós esperamos dele em termos de desempenho e quais são os degraus que esse colaborador pode subir dentro da nossa empresa. Uma empresa que cresce, uma empresa que gera resultados, vão fazer surgir oportunidades. Então, a falta de oportunidade de crescimento na empresa é um importante fator, né? Veja só que salários, né? Salários são colocados apenas como um terceiro motivo, né? De saída voluntária. E principalmente a conciliação aí entre vida, trabalho pessoal, o bom ambiente de trabalho, né? Então, é exatamente aquilo que você falou, né, Luiz? Que é a profissional se sentir bem aonde ele trabalha, né? Se sentir motivado, se sentir pertencente aonde ele trabalha. E tudo isso vem do relacionamento direto com a sua liderança, com o seu time de parceiros, né? Exato. A gente sempre traz para o nosso público que nos assiste, que nos prestigia diariamente nas nossas redes sociais, muitas situações que a gente vive enquanto consultores. Porque você trabalhar como consultor, ela permite um nível de profundidade bastante importante,
Então, nós estamos, por exemplo, não vamos citar, evidentemente, o nome do cliente, mas nós estamos atuando numa empresa do ramo de serviços. E a principal dor lá, obviamente, é resultado, né? Nós somos chamados, normalmente, sempre é resultado, né? resultado. Ou é A gente venda, até brincou outro dia, né, Luiz? Uma empresa que está com resultados muito bons, perfeitos, ela não vai ligar para a gente, né? exatamente. A gente é chamado ou por falta de venda, ou por falta de lucro, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, muitas vezes, a falta de percepção do empreendedor ou dos empreendedores que estão à frente do negócio é, assim, absurda, né? Ao ponto de, muitas vezes, se imaginar que o processo de lucro, né, de você obter mais lucro, obter mais venda, ele vem através de uma fórmula mágica, que, na verdade, não existe. O Exato. resultado sempre é obtido através das pessoas. E nesse cliente que a gente está atuando, a gente pegou um nível de desentendimento interno da equipe a respeito de metas, de indicadores, uma falta de pertencimento ao projeto, né? Então, Uhum. faltava um alinhamento interno da equipe para um entendimento de um que um dependia do outro. Então, obviamente que esse processo contínuo de gestão diária do cotidiano, das rotinas, dos indicadores de performance, do feedback sincero, franco, objetivo, ele não pode ser feito de vez em quando, né, Renato? Ele tem Sim, que ser sim. um ato contínuo, assim como uma empresa varejista, o ato contínuo é comprar e vender, o desenvolvimento de pessoas também faz parte de um processo contínuo, né? Sim. Uhum. Então, a empresa ela tem que estar sempre aberta para receber currículo, a empresa precisa estar sempre aberta para entrevistar candidatos, assim como para desenvolvimento de pessoas, feedbacks objetivos, aqueles formais, onde o gestor ele se prepara para dar um feedback para o seu colaborador. Então, nesse momento, nesse feedback formal, ele está ali munido de informações, de relatórios, de fatos e dados, para que esse feedback ele não seja um bate-papo, não seja uma mera opinião baseada em nada, né? Então, Uhum. é um processo mais formal. Assim como aqueles outro tipo de feedback, além do formal, é aquele feedback informal, onde o gestor atua ali no momento exato que um determinado fato ocorre, seja para o bem, seja para o mal. Não é só para o empreendedor ou empreendedora dar feedback negativo, Sim. né? O feedback ele tem que Que ser faz parte muitas vezes da nossa cultura, né, brasileira aqui, né? Todo mundo, quando ouve a palavra feedback, né, chega até a lembrar de de uma palavra similar aí de baixo calão, né? Porque a gente porque a gente sempre associa o feedback a algo negativo, né? Alguma bronca, né? Eu falo muitas vezes nas empresas que a gente atua, né, com os empreendedores e principalmente com os líderes, né, em treinamento de líderes, que o feedback não pode ser entendido como nós entendíamos na época de escola, né, quando nós éramos chamados na sala da diretoria, né, nossa, não é lembra para disso? tomar bronca. O feedback não pode ser encarado como bronca. O feedback precisa ser encarado como uma rotina, como você bem disse, né? Então é isso que a gente procura implantar nas empresas e colocar para os principais líderes das empresas onde que a gente atua, exatamente para que isso vire rotina, né? Da mesma forma que nós no varejo temos a rotina de comprar, vender, bater metas de venda por semana, por dia, por hora, por período e assim por diante, a nossa rotina como empreendedor, como empreendedora, precisa ser também dedicar tempo às pessoas. E é o que a gente não encontrou, por exemplo, nessa empresa de serviços que você mencionou agora, né? O que nós estamos fazendo lá, né, nesse início de projeto? Nós estamos basicamente alinhando as pessoas com metas para cada um dos departamentos, nós estamos alinhando as pessoas aquilo que a empresa espera delas, qual é a sua função, né? O que a sua função impacta no departamento do outro, o que a sua função impacta dentro dessa prestação de serviços a que essa empresa tem como objetivo, a que ela oferece para o mercado, para seus clientes, e o quanto cada um tem a sua importância, né? E o quanto cada um, ao executar as suas metas individuais, de grupo, etc., vão chegar a um resultado da empresa. Isso leva tempo.
né? Isso leva dedicação de tempo do gestor, né? Do empreendedor e da empreendedora, tempo tanto para... Muitos nos perguntam, né, Luiz? Mas quais são as melhores práticas para você motivar as pessoas dentro do ambiente de trabalho? Como que eu lido com a geração X, Z, Y ao quadrado? Todas elas, né? A geração, independentemente da idade, né? Todo profissional, todo ser humano, né, Luiz? Ele precisa ter as suas necessidades atendidas, né? Quais são as necessidades que nós temos? As básicas, né? Necessidade de sobrevivência, saúde, etc. Nós somos seres sociais, né? Então nós temos necessidade de pertencimento, né? Então quando cada um dos nossos profissionais está na nossa empresa, né? É meu colaborador, é minha colaboradora, mas ele não entende o que ele está fazendo ali, né? Ele está só executando uma tarefa que a gente coloca, né, nos treinamentos em empresas, que é uma tarefa do pescoço para baixo, né? Ele nem pensou naquilo, né? Ele está só executando porque ensinaram ele a fazer daquele jeito, ele está executando, mas ele não sente significado naquilo, né? Então, essa profissional tem menos chance de ficar muito tempo naquela empresa, porque ele não entende o que ele está fazendo ali, né? Então, o trabalho, muitas vezes, do empreendedor e da empreendedora, né, é o trabalho de primeiro verificar se a empresa oferece um bom ambiente de trabalho, né? Muito se fala, né, hoje em dia, né, Luiz, sobre a experiência do consumidor, a experiência de compra, aí usam siglas americanas, né? UX para cá, UX para lá, não, eu quero atender meu cliente assim, eu quero atender meu cliente assado, e muitas empresas esquecem que quem atende ao cliente são as pessoas que estão nela, né, Luiz? Exato. E, Renato, tem dois casos interessantes que a gente vivenciou como consultores, que é um caso muito tradicional, que é típico do varejo, que é o alto turnover. Isso meio que é parte inerente ao modelo de negócio, principalmente no ramo dos supermercados. Então, você tem que conviver, isso faz parte da regra do jogo, mas nós temos, por exemplo, um case muito legal, que mesmo dentro de setores de alto turnover, é possível você reduzir, que é o caso do Oba Supermercados, que nós atuamos lá, e você liderou esse projeto de uma forma muito legal, projeto de desenvolvimento de liderança, só que nós temos o outro extremo de empresas de baixo turnover. O baixo turnover, pessoal, não necessariamente significa que seja positivo. E a gente, inclusive, recentemente, eu fiz um Reels, eu fiz um vídeo e publiquei no Instagram, que causou até uma certa polêmica, sobre que o ato de demitir de vez em quando faz bem. Então, nós temos alguns extremos. De um lado, nós temos alta rotatividade, alto turnover, e empresas precisam atuar de forma para estancar essa hemorragia, esse alto turnover. Por sua vez, as empresas que têm baixo turnover, é preciso verificar se não está havendo leniência com mau resultado. Sim. Então, o líder, dentro do processo de gestão, dentro da missão que lhe cabe enquanto gestor ou do empreendedor, ele tem que ser, em primeiro lugar, fiel à sua missão de resultado. Ele tem que trazer resultado para a empresa. Então, não pode haver negligência, leniência com baixo resultado, ele não pode carregar profissionais que, depois de um feedback, 2 devolutivas, 3 devolutivas, ele não reage, e a pessoa, às vezes, fica na empresa 1, 2 anos, sem essa pessoa ser desligada. Inclusive, Renato, o não desligamento de uma baixa performance, depois de várias tentativas de fazer com que a pessoa reaja, é um mau sinal para os demais colaboradores. Concorda, Exato, Renato? é uma mensagem no sentido errado, né? Se nós estamos dentro de uma empresa, né, dentro de um empreendimento, a gente precisa de resultado, né? Nenhuma empresa sobrevive sem resultado financeiro, né? O nosso empreendedor, a nossa empreendedora, ele não vai crescer, ele não vai gerar resultados mais positivos para ele, para a família, para os acionistas, para os sócios, etc., se a empresa não for bem, né?
Então, se eu tenho uma baixa rotatividade, porque as pessoas todas estão na zona de conforto, porque eu sou permissivo, né? Eu sou um líder permissivo, eu contrato, e isso é muito comum nas pequenas e médias empresas, né? O nosso relacionamento como empreendedor, como empreendedora, muitas vezes é próximo, né, dos nossos colaboradores, né? Seja numa cidade grande, seja numa cidade pequena, porque nós temos ali 10, 15 colaboradores, a gente acaba conhecendo a vida de pessoal de cada um deles, a rotina, etc. Acaba, um torce para o mesmo time que eu, o outro não, a gente acaba começando a brincar sobre aspectos para deixar o ambiente mais tranquilo, mais leve, mas nós corremos o risco, e muitas vezes, como empreendedores, isso acaba acontecendo, já aconteceu comigo, você acaba correndo o risco de deixar desligamentos necessários, empurrar com a barriga, né, por conta desse relacionamento pessoal um pouquinho mais próximo, né, empurrar com a barriga e não atrelar a gestão à obtenção de resultados. Isso, como você falou, né, Luiz, é uma mensagem incorreta para os demais, né? Se eu estou trabalhando numa empresa onde a boa performance não é premiada e a má performance não é punida, não é trocada, né, não é desligada da empresa, eu vou ficar sempre numa zona de conforto da mediocridade, no pior sentido da palavra, né? Exatamente. E, Renato, nós temos mais um slide que eu gostaria que você comentasse aqui. Vou compartilhar aqui. Pois não, Luiz. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, né, aqui nós temos um estudo do Great Place to Work Brasil, um estudo com base na relação das 150 melhores empresas para trabalhar em 2023. Essa instituição, né, o Great Place to Work, já atua aí há mais de 20 anos no mercado nacional, sempre avaliando os ambientes de trabalho e o quanto as pessoas gostam de trabalhar nas empresas onde elas estão, né? Então, comparando as 150 melhores empresas com as empresas, o mercado em geral, né, dados do CAGED, né, do IBGE, né, no ano passado, né, o turnover global das premiadas, dessas 150, ficou em 28%, que é aquilo que você mencionou agora, né? Um certo turnover é saudável para as empresas, né? É saudável uma troca de cadeiras ali a depender do segmento, né? Entre 15%, 20%, 25%. Né? É saudável, porque profissionais têm novos caminhos a seguir, novas ideias, muita gente muda de cidade, muda de estado, muda de país, etc. Então, essa é uma rotatividade natural. Né? Então, enquanto as premiadas como melhores empresas para trabalhar têm um turnover em torno de 28%, né, pouco menos de um terço, né, a taxa do mercado, do CAGED, do mercado nacional, né, do mercado formal de empresas, foi de 56%. Isso significa o quê? Que eu troco o meu time, metade do meu time dentro de um ano. Né? Se eu troco metade do meu time dentro de um ano, eu sou uma empresa de varejo, eu atendo cliente, muito provavelmente o meu cliente não vai conhecer a cara da minha empresa, né? Porque ele, numa semana, vai ser atendida por uma pessoa, no mês seguinte por outra. Aquela pessoa que ele gostava, né? Que ele gostava do atendimento, seja em supermercado, seja em loja de roupas, shopping, qualquer segmento, né? A cara da empresa sempre vai ser um modus operandi de enxugar gelo, né? Você vai estar sempre treinando aquela mesma pessoa, se você troca mais da metade por ano. Né? Então, algumas empresas varejistas, claro, lidam com a questão da rotatividade como característica, né, do modelo de negócio. Muitas vezes o varejo, né, funciona como um primeiro emprego, né, para muitas pessoas para muitos jovens que se lançam ao mercado de trabalho, e esse primeiro emprego vai ser base para a formação desses jovens em faculdade, em computação, para outras carreiras, né? Então o varejo tem essa característica. Mas é importante esse trabalho que nós fazemos no Obo Hortifruti, é exatamente um trabalho de formação das lideranças do Obo Hortifruti, né, dos supervisores para cima, porque quem é o responsável dentro de uma empresa, né, se a empresa é pequena, é o empreendedor e mais 3, 4 colaboradores, é você que é responsável pelo ambiente de trabalho da tua empresa. Então, você precisa dedicar tempo a isso, você precisa dedicar ações práticas mesmo a isso, né? Práticas, quando eu falo práticas, é até físicas, né? Qual é o ambiente de trabalho que o
teu colaborador tem na tua loja, no teu supermercado, aonde quer que seja, né, na tua empresa. Que condições ele tem de condições de saúde, de alimentação, sanitárias, banheiros, etc., né? Então, nós já vimos muitos absurdos, né, em empresas de varejo. Um deles até a gente citou num dos nossos episódios do ano passado, né? Um varejista do ano passado, na primeira temporada do 360 Varejo Cast, né? Quer relembrar esse exemplo, Luiz? Eu acho que é importante, né? Porque nós falamos muito de experiência do consumidor, mas quem dá a experiência do consumidor é o nosso colaborador. Então, a gente tem que falar, nós empreendedores e empreendedoras, temos que falar da experiência do nosso colaborador na nossa empresa. Qual é a condição que a gente dá para esse colaborador atender bem, né? Exatamente, exatamente. O ano passado nós fizemos um podcast, convidamos uma ex-parceira minha numa grande empresa aí do setor calçadista, uma empresa do setor de calçados para um público premium, público A. E assim que assumi lá o comando da área de produtos, né, fui trabalhar em parceria com uma profissional, né, uma profissional super qualificada também, que tinha sido recém-contratada pela empresa, e nos nossos processos de integração, de debate no desenvolvimento do planejamento estratégico, ela contou naquela ocasião, e depois a gente reproduziu isso no nosso podcast, a sensação que ela teve ao encontrar numa loja, né, uma das lojas, num ponto premium na capital de São Paulo, um ambiente completamente insalubre para as funcionárias se alimentarem, para elas jantarem, para elas almoçarem. Elas almoçavam no banheiro, com a marmita em cima do vaso sanitário. Então, são situações, assim, terríveis e contraditórias, né? Como que uma empresa desse segmento, totalmente focada em um produto de classe A, vai conseguir tratar mal o seu funcionário a esse ponto, e o pior é achar que o funcionário vai ter ânimo suficiente para tratar bem o cliente, né? Uhum. Então, Exato. Uma sequência de equívocos que eu tive essa oportunidade de presenciar, vivendo na minha vida executiva, mas quantos mau exemplos a gente não deve ter espalhados pelo mundo afora, né, Renato? Sim. Agora, eu queria trazer mais um para a gente poder avançar nas nossas análises, porque o nosso bate-papo não é o famoso bate-papo de botequim. A gente traz sempre uma informação qualificada, uma pesquisa, uma informação do front, uma informação que a gente vivencia como consultor. A gente sempre faz uma conexão com a nossa vivência como executivos. E eu queria trazer mais um slide aqui para a gente debater, Renato. Perfeito, Luiz. Olha lá. Então, veja, por sua vez, né, a dramaticidade que o empreendedor, a dificuldade que o empreendedor tem, e isso a gente ouve diariamente, que é a questão da baixa qualificação do funcionário, né? Então, isso traz um processo ainda mais crítico de sucesso para dentro das empresas, onde os empreendedores, né, os profissionais, os executivos e assim por diante, precisam, mais do que nunca, fazer um processo de qualificação desse profissional que é contratado, né? Então, recentemente, tivemos duas aí publicações, uma relativo à pesquisa do PISA, que mostra uma pesquisa mundial, né? Exatamente, dos alunos de 81 países de matemática e ciências de leitura, e o Brasil está lá embaixo, nas piores colocações. E um outro dado que foi informado também recentemente, mostra que quase, já agora de brasileiros entre 18 e 29 anos, 9 milhões é o total dessa população que não concluiu a escola, de acordo com os dados divulgados pelo MEC. Então, Renato, como, mediante todas essas informações, tudo isso que a gente vivencia, que a gente traz aqui também, baseado no que a gente conversa, no que a gente atua como consultores, como o empreendedor, o que os empreendedores têm que fazer para suprir essas deficiências em termos de qualificação e que tipo de ações os empreendedores devem ter na sua rotina diária para que ele possa ter condição de formar um time campeão em vendas, em resultado e transferir isso para um público que possa cada vez ser mais cativo daquela marca. Como que você vê isso? Primeiro, né, Luiz, o empreendedor precisa dedicar tempo para as pessoas.
né? Tempo da sua rotina diária, né? Então, o empreendedor precisa, nós sabemos de todos os incêndios que a empreendedora apaga todos os dias, né, no seu negócio, mas ele precisa criar uma rotina onde ele dedique maior tempo à formação das pessoas, porque com esse dado que a gente acabou de ver, né, Luiz, qual é o desafio das empresas? As empresas acabam tendo que assumir uma postura de escola, né, para muitos colaboradores que estão no seu primeiro emprego, que são jovens, etc., que não tiveram uma formação adequada, como a gente viu, infelizmente, no nosso país, né, e que chegam para o mercado de trabalho, né, para o seu primeiro emprego, para a sua primeira oportunidade, como jovem aprendiz, como estagiário, ou o que seja. Né? Então, as empresas acabam tendo que assumir um papel de formadoras também, né? Como você forma bons profissionais? Primeiro, reconhecendo os profissionais que você tem, né, que sejam bons e que assumam o papel, por exemplo, de treinadores, né? A gente sabe que algumas redes de fast food, McDonald's, Burger King, etc., adotam a figura, por exemplo, do colaborador treinador, né? Então, muitas vezes, você, como empreendedor, como empreendedora, precisa conhecer a sua equipe, conhecer os destaques, os talentos da sua equipe, e esses talentos têm que te ajudar a treinar os colaboradores novos, né? Para isso, você precisa dedicar tempo. Você precisa dedicar tempo primeiro para contratar, né? Então, muitas vezes eu na minha padaria estava entrevistando de manhã, né, para o colaborador começar à tarde, né? E esse é um erro muito comum nos empreendimentos, principalmente no varejo de alimentos. No supermercado era um erro muito comum. Você está correndo sempre atrás de preencher vaga, né, porque a tua rotatividade é alta, né? Porque você não dedicou tempo a tentar reduzir essa rotatividade com ações de melhor ambiente de trabalho, com ações de premiação, remuneração variável, etc., né? Então, as pessoas trocam muito, você precisa substituir, repor, então você está entrevistando, é aquele ditado, né? Você não está vendendo almoço para comprar a janta, mas você está entrevistando de manhã para o colaborador começar no período da tarde, né? Porque você precisa que ele feche a loja, por exemplo, né? Eu já vivi isso algumas vezes. Então, isso é um erro. Então, o empreendedor precisa se planejar, precisa entrevistar continuamente, como você falou, né? Sempre entrevistar potenciais candidatos, independente de ter ou não a vaga, para montar um banco de talentos que ele possa lançar a mão quando necessário, mas principalmente ele precisa dedicar tempo na formação, né? Se os profissionais e as profissionais vêm com pouca qualidade na formação, quando a gente fala pouca qualidade na informação, é pouca mesmo, né? As pessoas muitas vezes não entendem um conceito simples de porcentagem. E você, como empreendedor, empreendedora, vai ter que dedicar tempo, né? Eu me lembro, eu trabalhei como gerente de operações numa empresa do segmento de moda, que tem a cultura das reuniões de começo de dia, né? De abertura da loja, reuniões de entrada do turno do fechamento, né? As chamadas reuniões de chão de loja, né? Eu dedicava grande parte dessas reuniões, além de discutir sobre resultados, as metas da loja e o dia a dia da loja, eu dedicava uma parte dessas reuniões sempre a explicar para as pessoas o que é, por exemplo, um DRE. Né? O que é uma demonstração de resultado, o que é vender, o que a empresa precisa gastar de despesa, o que a empresa gasta de folha, o que a empresa pode evitar de perder e o que a empresa tem como resultado final. Mas aí é um ensinamento como professor de matemática mesmo, né? Renato, cada vez que a gente vai falando, vai citando os exemplos, vai lembrando cases que a gente vivenciou. A gente Sim. passou também por um cliente, também não vamos citar o nome, obviamente, de uma rede de supermercados, que o comprador não sabia fazer contas básicas, né, de margem, ele só sabia fazer o markup, né? Sim. Então, você percebe que muitas vezes profissionais que estão em cargos importantes dentro da empresa com baixa qualificação. Então, a drenagem do resultado ocorre justamente nessas situações. Sim, exatamente. Né? Profissionais que estão com poder de tomada de decisão, profissionais que têm funções, atividades importantes dentro da empresa, com uma qualificação inadequada para o cargo. Essa é uma situação. Uma outra situação que a gente também vive é o empreendedor, a empreendedora, o profissional lá, o líder, ele meio que dá um prêmio
um profissional, para um colaborador, ele sobe ele no organograma, ele dá uma nova atribuição para esse profissional sem que ele tenha sido se qualificar antes. Então, você não promove, a lição que fica é você não promove alguém para essa pessoa se qualificar na promoção. A pessoa, ela tem que ter demonstrado no cargo onde ela está que ela reúne todas as competências para o cargo que ela vai ser promovida. Então, a gente percebe muitas vezes uns puxadinhos que a gente chama, né, Renato? Sim. Que a pessoa, para dar um agrado, ele promove o profissional, ou ele pega uma pessoa que é da família e dá um cargo importante, só que esses profissionais eles não estão qualificados, né? Então, e muitas vezes nem conhecem, né, as atribuições da nova função, né? Numa das empresas que você citou, né? Eu lembro, né, desse profissional aí que só sabia fazer markup, né? A calculadora dele estava até com a tecla apagadinha, né? Porque o markup, né? Você compra por 10, multiplica por 1,6, aí dava 16. Aí se comprou por 10 vezes 1,6. O 1, o ponto e o 6 estava até apagado da calculadora, que era a única coisa que ele sabia usar, né? Então, essa mesma empresa, ao promover um profissional que, puxa, já está com a gente há tanto tempo, é de confiança, etc, etc, isso acontece muito, né? O empreendedor precisa, claro, de cargos de confiança, precisa de gente que ele possa confiar para delegar, mas muitas vezes essa promoção se dá de uma forma tão automática que o próprio colaborador promovido não sabe exatamente o que ele é, né? Então, quando a gente chegou na empresa, a gente perguntou para aquele colaborador, qual é o seu cargo? Gerente de operações. Aí a gente perguntou para o sócio, qual é o cargo do fulano de tal? Ele é regional, né? Aí a gente perguntou para o RH, qual que é o cargo dele? Gerente geral. E aí a gente pergunta para alguém da loja, né? Para algum operador da loja, um repositor da loja, fulano de tal, qual é o cargo dele? Acho que ele é meu chefe, né? Porque não tinha clareza, né? O próprio profissional não tinha clareza do que a empresa espera dele e do que ele é, né? Então, você faz a mesma pergunta para 4 pessoas, vem 4 respostas diferentes, né? Exatamente. Então, pessoal, meus caros líderes, empreendedores e empreendedoras, observem só com esse apanhado de informações que a gente está trazendo para vocês, informações baseadas em fatos e dados e vivência, como as oportunidades estão escondidas dentro da empresa. Antes da gente olhar para o ambiente externo, evidentemente que o ambiente externo, ser empreendedor no Brasil é uma tarefa das mais árduas, né? Ele convive com uma alta tributação, ele vive com uma informalidade, ele vive com as surpresas políticas o tempo inteiro. E o ambiente externo, de fato, ele já traz um nível de estresse elevado. Mas olhe para dentro do seu negócio, olhe para as pessoas da sua empresa, olhe para os seus colaboradores. Gestão não é terceirizada para recursos humanos. Gestão é feito todos os dias, com feedbacks informais, feedbacks formais, com compartilhamentos de metas, com compartilhamento de indicadores claros, para que as pessoas saibam pelos quais ela está sendo medida. Isso tem que ser um ato contínuo. Faça isso que o resultado vai vir como um milagre, Renato. Concorda? Sim, sim. O milagre construído, né, Luiz? Ele não acontece de uma hora para outra. Então, o empreendedor, a empreendedora precisa se dedicar às pessoas, né? Então, a empresa são todos os seus processos, é um ambiente externo bastante desafiador, né? Ainda mais no país que nós vivemos, com a competitividade que nós temos que enfrentar, né? Com regras que mudam a toda hora, mas as empresas que melhor performam, as empresas que melhor conduzem os seus negócios, chegam à prosperidade, crescem, etc., são empresas que têm pessoas melhores. Ponto. Né? Então, as pessoas melhores são formadas, podem ser formadas pela empresa. Então, o empreendedor, a empreendedora precisa dedicar tempo às pessoas para contratar, para atrair, para reter, para manter e para que essas pessoas saibam que resultados elas precisam entregar, né? Com metas claras e com feedbacks constantes. Né? É importante que uma pessoa, que um colaborador seu, né, uma colaboradora sua,
saiba exatamente qual é a performance dele na empresa. Puxa, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali, eu já estou com resultado ruim nessa questão, nessa entrega, etc. Mas eu estou ciente, né? Somos todos adultos, né? Somos todos adultos, conscientes, todos profissionais. Então, se estivermos nos sentindo pertencentes a uma empresa, se estivermos nos sentindo aprendendo naquela empresa, nós ficamos mais tempo. Renato, Luiz, vai ficar todo o tempo do mundo? Não, não vai ficar todo o tempo do mundo, mas o tempo que ele ficar vai ser um tempo de qualidade. E, Né? Não Renato, adianta. a parte é a questão de remuneração, que evidentemente é importante, ninguém trabalha de graça, É nenhuma uma empresa. necessidade básica, né? Então o básico tem que estar bem feito, né? A parte disso, um dos maiores legados que você pode deixar para o seu colaborador é o desenvolvimento pessoal daquele profissional. Exato. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, lembra de algum chefe que foi muito ponta firme com a gente, que ajudou a gente, Inspirador, né? Inspiradora, né? que foi inspirador, que às vezes realmente enquadrou a gente, mas enquadrou no melhor dos sentidos, né? Uhum, A gente vai uhum. lembrar, eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, eu ainda trabalhava como comprador numa grande empresa, e eu ali, às vezes, nas reuniões um pouco mais acaloradas, eu tinha uma tendência de ser meio gasolina, aquele que Uhum, botava fogo nas reuniões. E aí, ao final da reunião, um dos líderes, dos diretores, que não eram meu líder direto, deixou todo mundo sair da reunião, a gente estava saindo, ele me chamou no canto e me fez a seguinte pergunta: você aceita feedback? Eu falei, claro, aceito. Ele falou para mim o seguinte: você tem um potencial muito grande, mas você tem uma postura de inflamar a reunião que pode levar para um lado muito ruim, uhum. ok? Eu guardei aquilo foi uma pancada meio Sim, dolorosa na hora, e passaram-se às vezes meses e anos nesse processo de reflexão, que eu pude hoje com total condição de dar razão para aquele feedback. Foi um dos feedbacks mais importantes que eu recebi. Então, meus caros, minhas caras, lembre-se da importância desse feedback de forma justa, respeitosa, diária, na hora que o fato ocorre, esse num processo mais informal e naquele mais formal, onde você reúne as sim. informações Uhum, para você trazer. Mas, uhum. Renato, estamos aqui já indo para a fase final do nosso bate-papo, do nosso 360 Varejo Cast. O que você poderia dar assim como as principais? A gente evita de ficar falando dica, porque essas dicas parecem uma coisinha meio batida, mas alguns caminhos, vamos chamar assim. Você que é um especialista, você é psicólogo de formação, atuou, teve cargos importantes, inclusive na empresa onde você atuou, da empresa da sua família. Quais caminhos, quais informações, quais orientações que você poderia dar para a gente fechar aqui o nosso bate-papo? Olha, para montar um bom time, né, de colaboradores, né, a nossa empreendedora, o nosso empreendedor, primeiro, precisa dedicar tempo para isso, né? Precisa dedicar tempo pessoal, né? O bom colaborador é aquele colaborador que você conseguiu contratar, ele se adequou à cultura da empresa, e você, como empreendedor, quando você está começando um negócio, o negócio é você e mais 2, 3 colaboradores, a cultura da empresa são os valores que você acredita, né? É o que é permitido fazer naquela empresa e está tudo ok. Né? Você precisa dedicar tempo para atrair bons profissionais, você precisa dedicar tempo para manter esses bons profissionais com medidas simples, né? Do que a gente falou aqui, de condições de atender necessidades básicas do ser humano. O que um profissional precisa? Ele precisa ter saúde, né? Ele precisa ter um salário compatível com o mercado, né? Ele precisa da segurança do ambiente de trabalho, ele precisa se sentir seguro tanto física quanto emocionalmente dentro do trabalho, né? E é a tua função, empreendedor, garantir essa segurança para ele, e ele precisa de clareza, de transparência, saber em que momento que ele está. Né, saber o que ele está fazendo. O meu momento profissional é esse, essa empresa está me abrindo a porta, é uma oportunidade, eu posso investir na minha formação, e ele precisa se sentir aprendendo alguma coisa. Né? Então, se a empresa oferece oportunidade, se a empresa dá oportunidade desse colaborador aprender, desde as mais simples tarefas até as mais complicadas, né? Então, você veja, no exemplo que eu dei em loja de varejo,
você tinha equipes de 10, 20 pessoas, começou num turno de trabalho, e você tinha gratas surpresas dentro daquele grupo ao você oferecer 5, 10 minutos de conteúdo sobre o DRE, sobre como funciona o varejo, etc. Então, muitos dos meus colaboradores, das minhas colaboradoras, me agradeciam aquilo. Puxa, Renato, na escola eu não sabia fazer percentagem, não sabia fazer margem, não sabia calcular percentual. Você ensinou aqui para mim, em 5 minutos eu aprendi, né? Isso é uma realização para aquele colaborador, né, que é o que você falou, né, Luiz? A nossa missão também como empreendedores, além de uma missão financeira, econômica, de desenvolvimento das nossas famílias, de produzir riqueza, né, para o país, em Minas Gerais, é uma missão também de transformar as pessoas. Se a gente enfrenta, infelizmente, um ambiente de má qualificação dos jovens, principalmente os jovens, porque a qualidade do nosso ensino hoje é muito ruim, quando comparada com outros países, né? Nós, como empreendedores, temos mais uma missão, que é a de melhorar, dentro do nosso possível, dentro do nosso conhecimento, aquilo que as pessoas sabem, porque o que elas aprendem com a gente, elas vão levar para a vida delas profissional. É o que você levou desse feedback desse diretor aí dessa grande empresa. Isso você leva até hoje, independentemente de estar na empresa ou não, né? Muito bom, excelente informações, excelente orientações, Renato. E a gente fica aqui sempre trazendo esses temas que são relevantes e a gente convida mais do que nunca você, empreendedor, você, empreendedora, a fazer perguntas. Peçam temas para nós que a gente vai ter o prazer de discutir. Façam suas perguntas que a gente vai ter o prazer de responder diretamente. Renato e eu, a gente está aqui sempre com essa missão de transformação do empreendedorismo, do empreendedor, do varejo, que é aquilo que faz de nós o grande combustível e a nossa grande missão como profissionais, né? Então, pessoal, fica aqui o nosso abraço, ótimos resultados, ótima missão também junto à sua empresa, com seus clientes, com suas vendas. Renato, sua palavra final aí para os nossos amigos e amigas. Perfeito, amiga empreendedora, amigo empreendedora. Sigam a gente aí em todos os @360 Varejo, em todas as nossas redes sociais. Interajam, nos tragam assuntos, perguntas. Vai ser sempre um grande prazer discutir com vocês, né, a nossa grande missão, né, que é transformar o empreendedorismo no país e transformar os empreendedores a fazer com que as suas empresas tenham mais lucro e mais prosperidade, né, para conseguir montar cada vez mais bons times e maiores times bons nas suas empresas, né, para que a qualificação profissional no nosso país e a produtividade no nosso país cresça e cresce através de quem? Cresce através de quem empreende. Né? Quem empreende é que faz o país andar. Muito bom, Renato. Pessoal, um grande abraço para vocês. Um grande abraço a todos. Até a próxima.